boa tarde, Brasil. Muito boa noite, Inglaterra. Papo Família Podcast começando agora, ao vivo, para vocês. Segundou. Hoje é que dia, Regina? Hoje é dia 4 de março e estamos no mês da mulher. Pois bem, que legal, né? Mês das mulheres. Detalhe, tá? Aqui na Inglaterra, dia 10 de março é o Dia das Mães. Também. Né? Então você vê só, é o mês recheado. Então, para começarmos o mês de março, que é o mês das mulheres, nós então trouxemos uma convidada toda especial. Quem é ela, Regina? Ela vai trazer primeiramente um assunto muito importante. Ela vai trazer um assunto sobre o direito da família, o direito da mulher para a nossa sociedade, né? E por que o direito da mulher, André? Aonde surgiu? Como que surgiu? Por que surgiu o direito da mulher? Porque houve uma necessidade. A mulher vem lutando pelos direitos dela há muito tempo, né? Há muitos anos, lutando por um espaço na sociedade, por uma igualdade. E ela vai trazer esse assunto para nós hoje, com muita experiência e com muito aprendizado hoje. E ela é a doutora Marli Parada. Muito bem. Deixa eu falar um pouquinho dela. Sim. Ela é advogada e também ela é bacharel em comunicação social, pós-graduada em Direito da Família. As sanções, eu vou resumindo alguma dessas informações ao currículo aqui. As sanções pelo grave descumprimento do dever conjugal em decorrência da violência doméstica, isso daí foi a sua pós-graduação, a sua monografia. Em Direito Civil e Processo Civil, com ênfase em tutelas, monografia Lei Maria da Penha, estudos dos aspectos civis, materiais e processuais. Palestrante da OAB de 2004 a 2021, autora da cartilha sobre violência contra a mulher da OAB São Paulo também. Conselheira do Conselho Estadual da Condição Feminina, de 2012 a 2025, presidente da Comissão da Mulher Advogada da Subseção da Penha de França, da OAB São Paulo, de 2016 a 2021, conselheira do Conselho Diretor da Associação Comercial de São Paulo, Distrito Penha, 2009 a 2021, foi aonde eu a conheci pessoalmente. Exatamente. E condecorada, isso daí que eu gostaria de poder falar que ela tem reconhecimentos, né, pelos trabalhos que foi realizado para a sociedade, com destaque no feminino, na Associação Comercial de São Paulo, medalha Plínio Barreto, e do Mérito Cultural OAB São Paulo, medalha Ruth Cardoso, CECF. Muito bem, doutor. Acho que eu consegui aqui fazer a apresentação. É uma breve apresentação à nossa audiência aqui, para vocês poderem saber um pouquinho sobre a nossa convidada. E ela que vai falar de um assunto importantíssimo para todos nós entendermos um pouquinho sobre a história da mulher, juntamente as conquistas que ela vem trazendo ao longo da história no Brasil e também no mundo. Doutora Marli Parada, muito obrigado por aceitar o convite. É uma honra para nós ter a senhora em nosso projeto, de poder trazer às pessoas o conhecimento para elas poderem entender a necessidade, se caso haja, né, para poder atender nas questões do direito da mulher e também para a família. E eu gostaria de poder saber um pouquinho mais, se a senhora quiser falar alguma coisa, se de repente eu acabei esquecendo de falar alguma coisa sobre a sua apresentação, quiser destacar alguma coisa sobre a sua apresentação, fique à vontade, fala com a senhora. Primeiro, boa tarde, Brasil, boa tarde, Inglaterra, boa noite, Inglaterra. Um prazer imenso estar participando desse podcast, muito
muito honrada, já disse a vocês, pelo convite e pelo reconhecimento, né, André, que você viu uma vez e lembrou de mim, e a luta continua. Esse é a grande alegria, apesar de ser um assunto ácido. Exatamente. Sim. É por isso que temos a doutora Marli Parada, né? Porque ela é o cara. Eu não sei nem como falar, né? Para mim é o cara, né? Nem Uma linguagem tanto, simples. nem tanto. Uma linguagem simples, você é o cara, né? Você tem aquela música que O cara sou eu. Exatamente, né? O Roberto Carlos canta, né? Esse cara sou eu. Então, na parte do conhecimento jurídico, para dar todo o respaldo às mulheres, né? A pessoa, quando me fala sobre Lei Maria da Penha, cartilha, enfim, os direitos da mulher, não me vem outro nome senão doutora Marli Parada. Então, para mim, referência para mim no Brasil e também mundo, representando o mundo, né? É a tua pessoa. Sim? Que bom. Fico feliz. Feliz e agradeço novamente o convite. Eu gostaria de começar o nosso bate-papo de hoje com uma seguinte pergunta: como o mundo começou através de homens, né? Vou estar falando aqui, representando esses patriarcas, que fizeram algumas leis e, infelizmente, não traziam as mulheres para essa cúpula onde toda lei era para os homens, né? Tanto o direito de votar, enfim, todas as questões na sociedade, a mulher sempre foi, historicamente falado, sempre foi excluída. O sexo frágil na questão do quesito que não tinha o poder do voto, não tinha o poder da fala, não tinha, enfim, a questão de nada. nada. Mulher, ela só tinha direito de ficar em casa cuidando dos filhos, né? E obedecer. Esses homens, não só marido, pai, irmão, depois sogro, cunhado, e por aí afora. Ou seja, na hierarquia, o papagaio e o periquito vinha antes da mulher. A mulher era praticamente a última questão. Então, eu gostaria que a senhora nos trazesse um pouco sobre como que veio a conquista da mulher, se a senhora consegue nos trazer essa informação. Como surgiu, né, esse momento da mulher? Por que surgiu esse momento da mulher? Primeiro, vou contar uma coisa para vocês, que nós hoje, como vocês começaram, nós estamos na Semana da Mulher. Dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Então, vou fazer só um preâmbulo para explicar por que é dia 8 de março. Tá? Por que dia 8 de março começou... dizem, né, que em 1857, dizem que é por conta disso que eu vou contar, que é o dia 8 de março. Em 1857, as operárias trabalhando em uma fábrica e elas começaram a querer reivindicar os direitos dela. Primeiro, que elas queriam que a carga horária delas de 16 horas fosse para 10 horas, que o tratamento delas fosse num ambiente mais digno. O que seria isso? Ter banheiro para mulheres. Não existia. Mulher tem uma fisiologia diferente do homem, né? Principalmente Sim. uma vez por mês, horas. A equiparação salarial dos homens com as mulheres. Então, elas pediam, porque elas ganhavam, na época, 1/3 do salário dos homens. Aí, o que os donos das fábricas, né, os grandes empresários, se assustaram, o dono dessa fábrica levou ao conhecimento dos outros e, para represália e assustar e mostrar o que as operárias não deveriam reivindicar,
eles trancaram 130 tecelãs nesta fábrica e botaram fogo. Todas morreram queimadas, carbonizadas. Nossa. Isso foi Que aqui na absurdo. Europa, Estados Unidos, em Nova Estados York. Unidos. E em 1910 foi declarado o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, em homenagem àquelas mulheres. Certo. Só em 1975, a ONU instituiu a data 8 de março como oficialmente o Dia Internacional da Mulher. Então, é importante que a gente saiba que o 8 de março representa mulheres que já estavam reivindicando em 1857. E por quê? Porque elas não tinham direito a nada. Lá, Sim. elas também só tinham direito a trabalhar e ainda ganhavam, faziam com certeza até melhor, talvez, né? E ganhavam Sim. menos, né? Um terço. E trabalhava a aí, mesma quantidade de tempo que os homens. Elas trabalhavam 16 horas, elas estavam pedindo para trabalhar 10, porque elas Ganhava ganhava menos. E outra, tinha 8 horas só para ir para casa, arrumar a casa, fazer comida e dormir para voltar de novo na fábrica. 8 horas. 2 turnos, né? Então, só para ficar assim, registrado a razão do 8 de março, que nós vamos comemorar, acho que no mundo inteiro, de sexta-feira. Agora, voltando ao que você me perguntou, eu vou fazer uma breve... E me interrompam, fiquem à vontade. Tá bem. Olha aqui, antes do Código Civil, que foi editado em 1916, aqui no Brasil, nós nós tínhamos que obedecer às ordenações filipinas. E o que elas diziam? Só para vocês terem uma ideia assim. A mulher tinha que obedecer o marido em tudo. Até isso, infelizmente, ainda acontece. Teve uma novela que falava assim: eu vou te usar hoje, se arrume lá, que era da Gabriela, novela Gabriela. Tá. Era isso mesmo. Hoje eu vou te usar, tá? A mulher não tinha sua individualidade? Não. E imagina, individualidade. Para. Você tem uma ideia? Se na vizinhança, naquela época, porque a mulher talvez se arrumasse melhor, sei lá, passasse um batom e tal, e alguém achasse que ela estava traindo o marido, presta bem atenção, boato. Nas ordenações filipinas, o marido podia matar essa mulher. Nossa. Por boato. E não ia preso. Nossa. Tá? Aí, em 1916, entrou em vigor o Código Brasileiro, o Código Civil Brasileiro. Tá? Foi o primeiro código que nós tivemos aqui. A mulher continuou na desigualdade extrema entre ela e o marido. Para vocês terem uma ideia, ela era comparada como ser incapaz, igual às crianças, os pródigos e os silvícolas. Não tinha direito a nada. Criança sabe alguma coisa? Não. Ela é, lá no código até hoje, incapaz, certo? A mulher também era incapaz em 1916. E o homem que era o chefe da família. Para vocês terem uma ideia, a vontade dele sempre prevalecia. Se a filha quisesse estudar, ele não, mesmo que a mãe quisesse que a filha fosse estudar, ela não ia sair de casa. Era para ajudar a fazer o serviço de casa e mais nada. E então, a vontade da mulher é toda nula. Toda nula. Nenhuma, não tinha direito a nada. A nada. Nem dentro de casa, nem na sociedade.
Nem dentro de casa, isso mesmo, nem na sociedade. Dentro de casa, a ordem era o marido. E a gente vê ainda filmes americanos, propagandas americanas, vamos dizer assim, no Brasil também, mas no Brasil isso não estava tão desenvolvido em vídeo, né? Mas o marido chegava, a mulher tinha que levar o chinelinho no pé dele, o jornalzinho, não era assim? Isso em 1950. Vai, Não, cá. não faz tanto tempo assim. É isso que, entendeu? Ela tinha que estar bonitinha. Isso dizendo-se que eram mais modernos. Mas quem mandava na casa era o marido. A educação dos filhos era o marido. E aí, para seguir em frente, eleição. Mulher não tinha direito a votar. Até Doutora Marli, 1932. Pode falar. Antes da gente entrar no assunto sobre as eleições, eu queria dar as boas-vindas ao pessoal que já está. Tem uma turma já escrevendo aqui no chat, tá certo? Eu queria dar as boas-vindas ao público e dizer que todos estão abertos a poder fazer as perguntas. Exatamente, fica à vontade. Temos algumas pessoas, quero dar boa noite a essas pessoas. A Cidinha, ela, inclusive, já foi entrevistada aqui, ela é de Rio Claro, ela é uma cadeirante, uma pessoa muito querida. A Eclair, o Camilo, que nós tivemos na semana passada aqui com ele, seja muito bem-vindo, Camilo. E temos, deixa eu ver quem mais, temos algumas pessoas já escrevendo aqui, muito boa noite também. Eu peço para vocês compartilhar essa live, tá certo? Para que mais pessoas possam saber desse assunto que é de suma importância para as mulheres. E também você que é homem que está assistindo, compartilha também, porque é muito importante para que as suas mulheres, ou seja, sua mãe, sua irmã, enfim, pessoas da sua família, mulheres, possam ter esse conhecimento para que, porventura, seja sanada algumas dúvidas importantes para o desenvolvimento dela na sociedade, para poder saber os direitos, o que recorrer e também a parte histórica, como que foi conquistado. E a doutora Marli Parada agora vai falar sobre a questão do voto, né? Muito bem, doutora, pode continuar. Obrigado aí da pausa aí. Uma coisa que nós precisamos deixar muito claro, que não é que as mulheres aceitavam porque elas queriam, elas não tinham por onde ir. Muitas delas, a mãe viveu daquele jeito, a avó viveu daquele jeito, para ela era daquele jeito que tinha que viver. Mas também tivemos mulheres que não aceitavam aquela situação. Por isso que nós estamos tendo um desenvolvimento na conscientização da capacidade da mulher, porque a gente sempre foi considerada ser incapaz. Basta ver lá no Código de 1916. Para que no Código Eleitoral de 1932, ele estabeleceu o voto secreto e o direito das mulheres votarem e serem votadas. E isso não foi que o homem era bonzinho, é que muitas mulheres reivindicavam esse direito, certo? Sim. Mas olha como eles são, eles deram direito à mulher a votar. Só que elas só poderiam votar levando a autorização do marido, se casados fossem, tá? Nossa. E viúvas, se fossem viúvas ou solteiras, elas tinham que apresentar a renda, que tinham renda própria, ou então podiam sobreviver delas mesmas. Agora me conta, se nem trabalho para elas tinham, como que elas podiam ter renda? Ou seja, eles deram, mas não deram, certo? Aí, em 1934, aí foi dado o direito do voto sem nenhuma distinção. E aí eu abro um parênteses. Minha mãe, que nasceu em 1928, em casa meu pai não era um machista de não permitir as coisas, mas a sociedade era assim. As mulheres da geração dela não
não se achavam na obrigação de ter o título de eleitor. Quando o Collor saiu para presidente, que ela foi tirar o título de eleitor. Isso. Porque aí ela. 90. Exatamente. Eu estou dizendo assim, e com filhos, estudados, tudo, não via. Aí que ela percebeu e foi tirar. Era uma questão do estilo social na época, na verdade. Sociedade. A sociedade ela não se importava tanto, como já vinha de anos a prática da mulher não ter esse acesso a era alta bobagem, vamos dizer. Sim. Eu até estava estudando para a gente poder estar dissertando aqui, conversando aqui hoje, tendo esse bate-papo. Tinha grandes autoridades no mundo, principalmente aqui na Europa, na França, que filósofo falava que mulher não tinha capacidade intelectual e emocional de decidir sobre questões, sobre política, sobre questões civis, sobre negócios também, não tinha capacidade intelectual e nem emocional. Eu me espantei de poder ouvir esse relato, de ler esse relato também, e de autoridades da época, né, filósofos da época, declarando isso abertamente, essa fala que para mim é chocante, muito chocante, porque hoje as mulheres, eu tenho observado desde 2006, quando eu comecei a frequentar a universidade, existe mais mulheres estudando, né, do que homens dentro das universidades, das faculdades, buscando conhecimento, buscando as graduações. Então, o número de mulher é muito maior do que de homens. Hoje é. Então, para mim hoje, ver isso daí, doutora Marli, para mim é espantoso ouvir e ler a respeito disso daí, mas era comum da sociedade no passado. Eu tinha o nome de alguns desses filósofos, eu estou até na minha cartilha, mas não estou conseguindo localizar aqui. Se eu localizar o nome deles, você fica espantado de ver. Está tendo um barulho aqui atrás, me desculpe. E tem uns filósofos que diziam assim, que bicho que sangra não tem capacidade para pensar. Meu pai do céu. E falando sobre a questão do voto, eu vi que nesse processo, até chegar em 1932, que foi, acho que Getúlio Vargas, né? 34, na Constituição de 34, foi o Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. A partir do momento que se tem título de eleitor, pode votar. Não tinha mais aquele negócio de marido autorizar ou então apresentar condição econômica. Mas o movimento até chegar até 34, parece que havia um senador, um deputado federal do Pará, que entrou com um processo, né, de lei para poder autorizar as mulheres a votar, e aí houve uma bióloga muito famosa no Brasil, que parece que a lei falava, tinha direito de poder votar quem tinha conhecimento científico, ou seja, e aí uma médica, uma dentista, ela foi, tirou ela chegou no cartório eleitoral, simplesmente pediu o número do registro, né, dela, né, foi lá registrar, conseguiu o registro, isso antes de 34, e na história eu estava vendo que ela, ao ir votar, né, chegou lá, o presidente, o presidente, o mesário da mesa não permitiu ela votar, porque, enfim, por questão machista.
Porque ela não apresentou o que eles queriam, porque, na verdade, a lei dizia que se ela era solteira, tinha que apresentar a condição econômica, e se era casada, a autorização do marido, senão não votava. Então são atos assim estranhos. E eu vi que a primeira política no Brasil, na realidade, estava em processo ainda de autorização ou não, estava em discussão no Senado e também no plenário. E aí a lei não falava que não podia, não dava, não insinuava, não falava nada sobre eleger, né? Ou seja, falava que era proibido Não, votar, se mas não. candidatar. E aí uma mulher, agora esqueci o nome da cidade, que ela achou uma brecha. Ceará, Isso, lá se do eu não me Ceará. engano. Ceará. Exatamente, Ceará. E ela achou na realidade, ela viu essa brecha e ela se candidatou E ganhou. e ganhou, e foi a primeira prefeita no Brasil, mulher. Exatamente. Eu achei muito bacana, porque ou seja, já que a lei não falou que era proibido se candidatar, então ela achou uma brecha, porém Exato. o cartório eleitoral da região dela não proibiu, porque parecia que no Brasil havia um movimento, né, desde do século XIX, havia um movimento do Brasil, que começou inclusive aqui na Inglaterra, para as eleições, aliás, para o voto, né, para as mulheres terem o direito ao voto, começou aqui na Inglaterra, se espalhou aqui na Europa, na França, chegou um movimento no Brasil, e a cearense, né? Esqueci o nome dela também, Eu também. acabei não anotando, mas eu achei muito interessante, porque ela achou uma brecha na lei para poder ela se candidatar, e ela se tornou, então, a primeira prefeita mulher no Brasil. E é Agora, interessante. você vê uma coisa, desculpa, ali ela já mostrou que ela é tão inteligente quanto os homens, né? Sim, verdade. Muito, muito mais inteligente, Se não for aliás. mais, que eu Muito quero mais. igualdade, entendeu? Não quero Não, mas plantar a sim. intriga entre nós mulheres e vocês homens, entendeu? Não, mas a mulher, ela tem, na verdade, assim, eu tenho estudado, para quem não está me vendo pela primeira vez, eu tenho estudado sobre a neurociência, né, sobre o cérebro. E que maravilha é o cérebro, como Deus fez o nosso cérebro perfeito. E existe vários ditados negativos no Brasil, infelizmente, e no mundo também. Não, E não um é só. deles, Não. Vamos combinar uma coisa. O Brasil, no transcorrer da minha fala, eu vou dizer uma coisa. Eu já dei uma voadinha por aí nesse mundinho de Deus. Olha, nós estamos, meninada, continuaremos nessa luta, mas nós estamos muito bem perto de. Sabe, existem lugares que são medíocres, falam que tem e não tem. E tem outros lugares, gente, que a mulher continua subalterna, igualzinho a, ao que era antigamente, aqui nas ordenações filipinas. Então, vamos enaltecer nosso movimento que está sim, indo e tem que sim, lutar, temos que conseguir muito mais coisas. Mas hoje nós temos até mulheres CEO em empresa, coisa que você não imaginaria isso há 20, 30 anos atrás. Não, sim. não imaginaria. Para você ver como nós somos pegajosas, nós vamos atrás do que nós sabemos que temos direito, e uma coisa que, para quem está nos ouvindo, isto aqui, como você estuda a neurociência, é igual tanto dentro da cabeça do homem como na cabeça da mulher. Perfeito. Então, nos respeite, porque nós somos inteligentes igual, com as mesmas Perfeito. dificuldades, sabe, dos homens. Mas existe um problema da supremacia do homem, que eu não quero chegar ainda no feminicídio, mas o feminicídio é o reflexo da supremacia do homem, que não quer perder a bola e nem o seu carrinho de brinquedo.
É nesse ponto que a gente chegamos, entendeu? Por quê? Porque a mulher até então não tinha emprego, né? Hoje Sim. nós, graças a Deus, trabalhamos e temos nosso salário, e os homens têm que pegar mais leve, porque falam assim, ó, nós não precisamos mais de vocês para sermos sustentadas, e acima de tudo, mulher se submete por causa dos filhos. Para o bem-estar dos filhos, a mulher se submete a muita coisa. Só que hoje, como ela tem o seu trabalho, ela pode falar, e eu nessa vida eu não quero mais viver. E aí eles vão lá e matam a mulher. Nossa. Você falou de um ponto... Resumidamente, né? Já dei um pulo enorme, porque eu quero voltar e contar umas coisas para quem nos está ouvindo, para ver o desenvolvimento dessa luta feminina, mas feminicídio nada mais é do que isso, gente. Mulher não é não, e homem não aceita. Quem está nos ouvindo, isso eu falo, sabia que mulher casada pode dizer que não quer transar com o marido? E se ele forçar, isso é estupro? Ai, imagina, mas nós somos casados, eu tenho que fazer com ele. Você faz quando você tem vontade, porque ele, quando não tem vontade, a gente vê. Mulher, não. Não é, André? O André tá com uma cara. Não, eu tô... Não, mas... Não, mas esse é o papo mesmo, esse é o papo família, né? Então são fatos que acontecem, né, em casas, em famílias, tá certo? Que nós precisamos... E detalhe, a lei só acontece porque alguns fatos chegou, né, em alguns casos graves, né, pessoas vieram, deram as suas vidas, né, em prol a uma causa e morreram pela causa. Ó, no caso, eu não vou lembrar agora uma causa que teve lá nos Estados Unidos, mas eu vou contar uma só para você ver um negócio, para mostrar também o desenvolvimento onde nós paramos. A década de... Só para vocês terem uma ideia, as mulheres vinham lutando, conseguiram... Lembra que eu comentei com vocês que em 1962 o Estatuto da Mulher Casada ajudou muito as mulheres? Primeiro que a pílula anticoncepcional apareceu. Isso foi a grande libertação da mulher. Verdade. Né? Grande. Pena que muitas não estão sabendo usar. Mas, né? Ela está aí. Mas ela está aí nos postos de saúde gratuitamente. E, se eu não me engano, até em estações do metrô você pega gratuitamente. Ou isso ou camisinha, mas tem gratuitamente em ponto de ônibus. Então, a partir do Estatuto de 1962, a mulher não era separada, não tinha divórcio ainda, passou a ter direito até a guarda dos filhos e trabalhar sem autorização do marido. E até então ela tinha que, se ela quisesse trabalhar, ele tinha que mandar uma cartinha para o patrão dela que estava autorizando. Tá? Igual a escola. Igual a escola. Eu autorizo o meu filho a ir no passeio. Exatamente. Que coisa. Ai, que absurdo. Não é absurdo? Mas foi assim, gente. Isso que é o grande, sabe? Hoje você vai para onde você quiser e fala para onde é. Você fica quietinho aí que eu já volto, não é verdade? Exatamente. Mas onde você vai? Eu não estou com vontade de contar. Não vou te trair, mas não quero contar. Certo? Tenho esse direito. Não que os homens também não tenham, né? Mas isso eles já praticavam fazia tempo. Aí, para vocês entenderem que isso foi em 62. Em 64, nós tivemos o golpe de 64. Qualquer movimento que existisse aqui no Brasil, seja lá ele fosse de que assunto fosse, era considerado subversivo. Todo mundo ficou quieto. Aí, o movimento feminista foi retomado na década de 70.
Aí, em 1975, como eu já falei anteriormente, a ONU oficializou o Dia Internacional da Mulher, e aqui no Brasil teve um crime, aí que eu quero chegar, como você falou, de alguém morre, e por conta da morte de alguém, alguma coisa vira, infelizmente, a favor, se mostra o que está errado. Sim. Teve um caso da Ângela Diniz, que o Doc Street, em 1976, matou ela por puros ciúmes. Uma mulher belíssima, desfigurou o rosto dela, tal. E ele foi para o primeiro julgamento e ele foi condenado a 2 anos de detenção, levíssimo, porque era legítima defesa da honra, porque ele era namorado dela. Então, a legítima defesa da honra, só o homem que tinha honra, mulher não, amenizou a pena dele, e ele... O que a suspensão... E aí ele teve, como ele teve 2 anos de detenção e ele tinha bons antecedentes, na época tinha uma coisa chamada sursi, que é a suspensão condicional da pena, e ele saiu leve e solto do tribunal. Aí que entra as mulheradas. Houve um movimento fortíssimo no Brasil, nas ruas, exigindo que o Doc Street fosse julgado novamente. Aí, o que eles fizeram? Desaforaram o processo do local, que, se eu não me engano, foi... Onde foi? Não é em Búzios, numa outra cidade. Eles levaram para o Rio de Janeiro, para a capital, e aí foi proibida a legítima defesa da honra, e aí ele pegou uma pena de 15 anos de reclusão por homicídio. Então, daí para frente, os julgamentos de homens que matam as suas mulheres, a legítima defesa da honra foi suspensa, porque não pegava mais. Então, graças ao movimento popular que teve pela sentença que ele recebeu na primeira vez. Na primeira vez. Porque, como ele tinha bons antecedentes, 2 anos de detenção, aí ele tinha sursi e saiu livre, leve e solto. Aí houve um movimento absurdo que ele fez, por ciúmes. Eles eram namorados e ela era uma mulherona, bonitona, tinha a vida dela livre e ela fazia o que ela queria. E ele fez isso. Então, só para vocês verem que é a sociedade que muda o status quo, o que já está estabelecido sem regras, às vezes até por lei, né? A lei está lá escrita, mas você vai, isso não está certo. Uma outra coisa, para chegar na Constituição, só vou contar que em 1983 o Franco Montoro criou o Conselho Estadual da Condição Feminina, na qual eu sou conselheira desde 2012, onde a gente luta por políticas públicas para as mulheres. Infelizmente, atualmente, né, está difícil, né? Sim. Sabem por quê? Não quero entrar nesse mérito, mas, né, tem todo um histórico aí para vocês entenderem o que eu estou dizendo. E, em 1985, o Franco Montoro também criou a primeira no mundo Delegacia da Defesa da Mulher. Que essa delegacia, agora nós temos várias outras no Brasil inteiro, no mundo copiado, graças a Deus, para quem recebe a mulher violentada é mulher. A escrivã é mulher, a delegada é mulher, a investigadora é mulher. Lindo, né? Na delegacia
DDM tinha, que é assim que a gente chama, tinha como uma salinha para ficar as crianças brincando desse tamanho enquanto ela está fazendo a denúncia. Uma brinquedoteca. Isso, uma brinquedoteca. E aí com psicólogas ali brincando com aquela criança, advogados que a Defensoria Pública tinha com um convênio com a OAB e a Segurança Pública também. Eu, inclusive, trabalhei em alguns plantões, em vários plantões aqui na DDM do Tatuapé, para ali a gente já dar uma orientação para onde essa mulher, o que ela tinha que fazer. Isso antes da Lei Maria da Penha. Tá? Só que, hoje, o que se sabe é a delegada que vai para a Delegacia de Defesa da Mulher vai por castigo. Hoje, você chega lá, não faz bem para a carreira dela. Hoje você chega lá, e eu sou testemunha, tem homens atendendo as mulheres, porque não tem mais pessoal suficiente para isso. Não tem, ou porque não se coloca à disposição? Não tem material humano. Material humano, a Secretaria da Segurança Pública está com material humano escasso, então eles têm que... É a justificativa que eles dão. Só para vocês terem uma ideia, isso eu presenciei. Aqui na 5ª DDM, aqui no Tatuapé, atrás do metrô Carrão, eu estava lá com uma cliente, chegou uma senhora, grávida de uns 8 meses, com uma criancinha. Para você chegar na DDM, você tem que subir 2 bons lances de escada. Chegou lá, a escrevente que estava atendendo, falou assim, não posso lhe atender porque nós estamos fora do ar. E ela toda machucada. Meu pai. Nem água ofereceu para a mulher. Aí a gente entra na parte desumana, né? Tá? Então, só para vocês entenderem que a gente evolui, mas nós estamos... Está difícil, está uns retrocessos muito ruins. Aí nós vamos chegar em 1988. Eu contei coisas atuais, né? Aí, finalmente, gente, olha, na Constituição de 88, que foi ontem, disseram, foi declarado no inciso 1 do artigo 5º, que nós, Regina, somos iguais em direitos e obrigações ao André. Pode uma coisa dessa? Descobriram outro planeta. Doutora, essa situação toda que o homem se coloca, né, como melhor que a mulher, como dono da mulher, dono proprietário da mulher, seria o ego dele, que tem o ego do ser humano que tem crescido tanto e ele vira aquela criança birrenta que ela quer aquele brinquedo a qualquer custo, não importa o que ele vá fazer, e se ele não tiver, ninguém vai ter, porque daí vem aquela criança birrenta e quebra o brinquedo, você não tem, eu não tenho, você também não tem. Ele mata a mulher por conta disso. Mas, cientificamente falando, nós temos que entender uma coisa, Regina. O patriarcado sempre dominou o mundo, não é o Brasil. Sim, o mundo. Sim. Basta ver na história do reinado da Elizabeth, aí na Inglaterra, Sim. que antes dela não podia ter mulher como rainha. Antes da Rainha Vitória, se você olhar lá as histórias lá da Inglaterra, era só homem. Sim. Certo? A Elizabeth acabou sendo rainha porque o pai dela só tinha 2 filhas. Sim. E o irmão do pai, o tio Edward,
abdicou, porque senão nem ela ia ser rainha. Então, o que acontece é dominação do patriarcado. Tá? Não é passar a mão na cabeça dos homens, não, mas é uma questão de educação. Tá? Tem que se... nós, mulheres, né, já levei muita bronca, que todo mundo fala em palestra, mas a senhora está condenando nós mulheres? Estou. Nós, mulheres que criamos nossos filhos, somos culpadas deles serem machistas. Porque meu filhinho é tão bonzinho, minha nora é uma praga. Começa por aí, né? Só uma coisa assim, mas o que domina até hoje ainda é o patriarcado, até tirar aquela coisa atávica do homem vai levar muitos anos. Eu vou fazer um paralelo horroroso, mas é horroroso, mas nós todos somos animais. E eu tive uma cachorra que nunca andou no mato, nunca fez buraco, nada. Sempre viveu ou dentro do apartamento, dentro da casa que eu moro hoje. Ela fazia uma escavação e ainda fazia assim com o focinho, como se tivesse aberto um buraco, botado o osso lá dentro e estava jogando a terra lá. Depois eu fui descobrir que a maioria dos cachorros fazem isso. O que é isso? É a herança que ela recebe no DNA. E é o que os homens, e nós também, de sermos submissas, tanto é que mulher que não é submissa é considerada louca. Primeira coisa que o homem fala quando ela está reivindicando os direitos dela é o que, André? Você é louca, não é? Então, nós temos que educar, é reeducação. Vou contar uma outra historinha para vocês entenderem também. Existem duas. Uma era um senhor que, ótimo, ele era pedreiro lá do Ceará. Ele era excelente, trabalhador, pagador de todas as suas obrigações. A família vivia bem, só que ele chegava em casa, batia na mulher, batia nos filhos, queria o chinelinho dele no pé. Isso é coisa de 20 anos atrás. E a mulher dele saiu há 20 anos, não, Lei Maria da Penha, 2009, para cá. Aí ela se conscientizou de tanto que divulgaram esta lei, e ela foi na delegacia e falou que a maioria das mulheres fazem isso. Eu não gostaria que ele fosse preso. Eu precisava que alguém chamasse a atenção dele, como um pai, vamos dizer. Aí ele foi chamado na delegacia, quem estava lá era consciente, né? Conversou com ele, explicou. Aí ele falou assim, eu não sabia que eu não podia fazer isso. Ele era muito simples, tá? Porque eu vi meu avô batendo na minha avó e nos meus... Nossa. E eu vi meu pai batendo na minha mãe e nós. Para mim, isso era ter autoridade. Aí foi oferecido a ele um tratamento, vamos dizer assim, um acompanhamento psicológico para que ele entendesse toda essa situação. Ele concordou, a mulher dele voltou lá e falou, foi a melhor coisa que vocês fizeram para nós, porque ele é bom, mas ele não sabia que aquilo era errado. É a mesma coisa, e que tem uma história que a bisavó fazia um peixe numa travessa X, cortava o rabo e a cabeça. A avó fazia a mesma coisa, a mãe fazia a mesma coisa, até que chegou na filha. Aí a filha, na mesma travessa. Mãe, por que se corta a cabeça e o rabo do peixe para fazer esse peixe? Ah, não sei, pergunta para tua avó. Aí a avó mandou perguntar para a bisavó, que a bisavó estava viva. Ela falou, filha, é porque o rabo e a cabeça não cabiam na travessa. Não é o hábito?
É o Sim. hábito sem questionar. São tradições, né, que chegam e aí não tem... A história não tem nem pé nem cabeça, né? Que Você nem só o peixe. copia, né? Só Você copia as atitudes. a tradição, copia a tradição. Patriarcado é isso. Ser exatamente isso. Eu lembro, quando a minha avó, mãe do meu pai, faleceu, minha mãe, o meu irmão mais velho, que infelizmente já foi embora, o Zé Parada Neto, ele foi para o quarto da minha avó, que naquela época ainda o defunto ficava na sala. Ele foi para o quarto da minha avó e eu peguei ele lá chorando. Falei, Zé, mas por que você não chora lá? Não, eu não posso mostrar que eu não sou forte. Quem impôs isso para ele? Seu A pai? sociedade. Meu pai não, a sociedade. Não foi meu pai, foi a sociedade. Assim, só para vocês terem os exemplos. Sim. Outra coisa, mais uma coisa para vocês verem como mulher institucionalmente. Só em 2004, o IBGE mudou o item. Quem era o chefe de família, que já se levava a ideia do homem, para pessoa de referência. Quem era a pessoa de referência que comandava aquela família? E detalhe, aí cabia a palavrinha mulher. Detalhe, nesse processo de censo eu participei, mas meu pai. Participou? Eu fui um dos recenseadores no Mato Grosso, tanto Olha. na área rural como também na área urbana. E aí eu me lembro que uma das áreas lá da cidade, um dos recenseadores, até a liderança lá, falou, André, aqui é uma área onde tem as mulheres, né, que trabalham no período noturno. E aí o pessoal, André, você vai. E eu tinha que recensear. Já entendi. Eu tive que recensear e, assim, para mim foi uma experiência bastante interessante, porque a gente vê a parte humana no todo. E a senhora falou de um dado que foi colocado na pesquisa, e eu participei desse processo na pesquisa do censo. E literalmente isso que a senhora falou. A gente colocava quem era a referência do lar, né? Então, ou seja, como eu não participei do processo anterior, do censo anterior, que era 10 anos atrás, se não me engano, de 5, acho que 10 anos que isso acontece. Há 20 anos atrás que colocaram pessoa de referência, que foi em 2004. Sim, mas que eu diga assim, a cada 10 anos que faz os 5 anos, ou não sei se é 5 anos. Eu acho que era 5, Eu acho que é 5. Então, como eu não participei do censo anterior, então não sei te dizer. Então, na hora de eu fazer, e era pela primeira vez com um tablet, no tablet tinha literalmente essa opção. Não importava se era tanto na área agrícola ou como também na área urbana. E eu lembro desse detalhe que até mesmo as meninas, né, com quem eu fiz a entrevista, o sistema não havia uma classificação diferenciada para elas ou não, devido à circunstância delas, mas colocava na mesma condição humana que as demais famílias, né? A questão era só, muitas delas não viviam ali, muitas delas tinham outro endereço domiciliar, mas estavam ali pelo trabalho, vamos colocar assim. Então me veio essa lembrança, só queria fechar, abrir e fechar agora esse parêntese desse fato. Agora, para a gente, tem algumas coisas que eu acho importantes serem ditas ainda, né? Que tem muita coisa aqui, mas, em dia 22 de setembro de 2006, foi promulgada uma lei de número 11.340, chamada Lei Maria da Penha. Esta lei, para chegar em lei, teve que a Maria da Penha, que foi quase que sofreu atentado de homicídio pelo marido,
E em 1986, ela ficou paralítica. E desde então, ela vinha brigando para que ele fosse condenado. Agora ele anda se manifestando por aqui, gente, dizendo que ela mentiu, viu? Ainda nós temos essa. Eu ando vendo uns podcasts dele que eu tenho vontade de passar pelo vídeo. E, inclusive, quando eu lancei a cartilha de violência contra a mulher, que foi a primeira da OAB, a Maria da Penha esteve presente, entendeu? E pegaram o artigo 226 da Constituição e rabuscaram lá e fizeram uma lei da Maria da Penha. Por isso que depois tem algumas outras coisas que tiveram muitas discussões, muitas coisas, tem alguns artigos mais lá na frente que foram modificados, mas o importante é que ela alertou a violência doméstica, ou seja, violência doméstica é o que é? Violência que acontece dentro do lar, mas pode acontecer na rua se a relação da violência da vítima com o agressor tiver relacionamento de parentesco, de marido. Pode ser na rua, mas o parentesco é que vai determinar se é Lei Maria da Penha. Entendeu? Sim. Porque e nesse caso não é só marido, né? Não, vou chegar lá. Vou contar tudo para você, peraí. Ó, pode ser o pai, pode ser até a mãe, se quer saber. Não é só homem, tá? Não precisa ser. Violência doméstica não é só marido que bate em mulher, ex-marido que bate na ex-mulher, ex-namorado, mãe, sogro, sogra, cunhado, primo, irmão, até o hóspede que está na casa, se bater na dona da casa, esse hóspede pode ser mulher ou homem, é violência doméstica. Está lá na lei. Geralmente, a violência ocorre em função de droga, álcool e ciúmes. Interessante, né? Uma situação. O cara, ou ele não está no seu juízo normal, tá? A maioria. E digo uma coisa, Regina, escute essa que você vai ficar pasma. O lugar mais perigoso para as mulheres é dentro de casa. É onde tinha que ser o lugar mais seguro. É o lugar que mais acontece violência doméstica. A violência contra a mulher. É uma coisa assim que você olha e fala assim, meu Deus do céu. Para você ter uma outra ideia, 85% das agressões físicas ocorrem dentro do lar e é ou o marido ou o companheiro, né? Que é o agressor. 85%. Nossa, é alto. É altíssimo. E o que mais? Que eu fico pasma. O Brasil é o único dado que eu tenho é de 2022, tá? O Brasil está em quinto lugar de homicídio de mulheres no mundo. Meu pai do céu. Isso é um absurdo. Rondônia é o estado que está em primeiro lugar na taxa mais alta de feminicídio. Nossa, Rondônia. Antigamente era Espírito Santo, mudou. Nossa. E vocês, ao invés de ter melhorado, piorou. Eu tinha um dado aqui que o Brasil era o 7º e Vitória, ou Espírito Santo, era em primeiro lugar. Agora, ao invés da gente ter ido para o 10º, nós somos para o 5º. Nós só subimos nas coisas ruins.
As coisas Nossa, boas a gente não sabe. hoje que tem a lei para amparar a mulher, para Tem a delegacia amparar, também da tem a mulher. delegacia da mulher, tem uma estrutura, né, para a mulher. Tem. E os casos, ao invés de diminuírem, eles aumentaram. Não é assustador? Sim. Agora, a gente acha também que é o seguinte: como há uma divulgação maior, hoje se sabe mais. Ou seja, está em todos os rincões do país a internet. Então, você consegue saber. Talvez, eu quero acreditar que seja esta a razão do índice ter aumentado, porque hoje se sabe mais lá de Rondônia, Acre, do Rio Grande do Sul, de todo lugar do mundo, né? Onde está tendo o que está acontecendo, seja lá o que for, né? Então, eu quero acreditar isso. A violência sexual, ela se destaca como a principal agressão de violência. E a Lei Maria da Penha descreveu 5 tipos de violência. Definiu: violência física, é aquela que você vê. Sim. A psicológica é a pior, porque você é feia, você é gorda, você é burra, você não presta para nada, você não sabe criar seus filhos. Essa é a pior. O que acontece? Diminui a autoestima da mulher. E ela fica refém daquele homem. Sim. A maioria fala, mas por que ela não sai daquela situação? Será que ela tem força para sair daquela situação? A maioria não tem. Porque daí ela se pega num ponto que ela se sente presa psicologicamente com ele, porque ela não sabe para onde ir pela baixa estima, né? Ela está dominada por ele. Tem a violência sexual, que é ser obrigada a manter relação sexual, seja lá com quem for, ser obrigada a assistir atos libidinosos, ou também participar de atos libidinosos. Tem a violência patrimonial, que é a mulher vai trabalhar, o marido não quer, ele rasga a carteira profissional dela. Ela quer viajar, ele rasga o passaporte. Ou então rasga os documentos. Isso é patrimonial, não precisa. Aí você gosta de um copo que a tua avó te deu, tem valor sentimental. Emocional. Sim. Você pode quebrar, ele vai lá e quebra. Não tem valor econômico. Isso é violência patrimonial. Também estragar o carro, quebrar coisas que têm valores, também, né? Mas eu gosto de dar exemplos de coisas que parece que não tem valor nenhum, e isso é violência patrimonial emocional até, né? Sim. E a violência moral é aquela sua vaca, sua puta, e aquelas palavras horrorosas, né? Sim. Que eles falam da mulher, e para que os outros ouçam também, entendeu? Eu tive o caso de uma cliente que ela às vezes trabalhava até tarde, principalmente na época da Páscoa, porque ela trabalhava numa fábrica de chocolate, e o patrão dela levava ela até a esquina da casa dela porque ela saía muito tarde. Você precisa ver o que o marido dela fazia. Até tirar a roupa dela para verificar se não houve conjunção carnal. Nossa. Mas, né, isso fica para uma outra coisa mais, né? Agora tem uma coisa interessantíssima, que a Lei Maria da Penha, no artigo 5º, no seu parágrafo único, foi a primeira lei brasileira a reconhecer as uniões homoafetivas.
Não existe Então, nenhuma lei brasileira antes que reconhecesse as uniões homoafetivas, principalmente quando ela fala que o casal homoafetivo, né, um bateu no outro. Lei sim. Maria da Penha. É porque Sim. atende, né? Existe, assim como na família, vamos colocar assim, tradicional, tem a relação e tem um atrito, também na família moderna, também como a relação, se houver atrito, precisa de uma lei, e a lei ampara, a Lei Maria A Lei Maria da Penha, em 2006, já se referiu às relações homoafetivas. Aí, tem alguém para fazer alguma pergunta? Nós vamos lançar aqui agora no... Peraí, nós temos aqui... Além dessas... A Claire Cunha falou, além dessas violências, existe uma para, pelo que sei, não há lei que nos defenda. Como A não? violência contra a nossa condição de mulher em relação a qualquer homem? Olha, a Lei Maria da Penha. É o que nós estamos falando até agora, a Lei Maria da Penha. Existe no Código Penal já previsto o homicídio, Sim. tá? Mas o feminicídio foi incluído no Código Penal, vou falar para vocês direitinho que dia e dia 9 de março de 2015, o feminicídio foi a Lei 13.104 foi criada a Lei do Feminicídio. O que é isso? O assassinato de mulheres por serem mulheres. Tá? Então, envolve a violência doméstica, que a gente estava falando, o menosprezo, a discriminação sexista que existe na sociedade em relação a nós mulheres. Talvez seja essa a resposta a ela. E tem só para vocês terem uma ideia, esta lei ela foi incluída no artigo 121, que é o homicídio, no parágrafo 2º, inciso 1. Hoje está lá a lei do feminicídio no Código Penal. A Lei Maria da Penha é uma lei criminal, mas ela tem reflexos civis. Né? Ela tem reflexos civis. Por quê? Para vocês terem uma ideia, as medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha, primeiro, se o agressor tem arma, está suspenso o porte de arma dele. Ele é afastado do domicílio, ele não pode mais ficar lá dentro. E tem uma coisa assim, não pode se aproximar nem da ofendida, nem mandar recadinho. Nem isso pode. Doutora, em relação a essa distância, a gente a gente viu um podcast essa semana da pessoa assim, colocando a questão que quando o homem tem a medida protetiva a favor da mulher, né? A mulher tem medida sempre protetiva. Sim. E aí o homem e a mulher, eles moram no mesmo prédio. Só que um apartamento do homem fica 2 andares acima do da mulher. E ele não pode passar perto da mulher. Muda! Por que bateu nela? Ele não bateu nela? Então não pode, sim, não pode não, mas mesmo. Aí é um caso específico. Agora, aí é uma coisa... aleatória, ímpar, né? Sim, ímpar. Mas a questão toda é o seguinte, imagina, moravam juntos,
ele teve que sair da casa, e aí é determinado que ele não pode chegar a 300 metros de perto dela. Você acha que, infelizmente, isso é obedecido? Por que vocês acham que tem tanto feminicídio? Deveria ser, né? Mas não é. Porque não respeitam a lei. Entendeu? Agora, olha aqui, ó. Existem casos que pegam a ofendida, quando o caso é grave demais, perigoso demais, levam a vítima com seus filhos para abrigos. Em São Paulo, em algumas outras capitais, tem a Casa da Mulher Brasileira, mas é uma casa da mulher brasileira em São Paulo, tá? Para Sim. O que é a Casa da Mulher Brasileira? O que é a Casa da Mulher Brasileira? Ela tem serviço de acolhimento e triagem, ela é perfeita, maravilhosa. Ela dá apoio psicossocial, tem a Delegacia da Defesa da Mulher, a primeira Delegacia da Defesa da Mulher, tem um braço lá dentro, tem juiz e tem vara especializada. Nossa. Mas cabe todo mundo. E eu não estou denunciando. Eu digo uma coisa, é meio complicado, porque a Casa da Mulher Brasileira tem que ter subsídio federal, estadual e municipal. E se esses caras não são do mesmo partido? Aí não tem. Você que falou. Não, mas é uma situação. Uma situação complicada, né? Infelizmente, no Brasil, algumas coisas são lindas. Funciona. São homens, né? Mas. Não sei, não. É assim. Não vamos só dizer. Há desvios, né? Sim. Tudo, né? Infelizmente, né? Porque nós temos leis maravilhosas. Sim. Sabe? Mas eu, como advogada, falo, o judiciário está abarrotado de processos. Sim. O ser humano, o povo é pouco funcionário para aquela quantidade e muito menos ainda juízes. Então, leva anos. E o processo anda, aí um fala, outro fala, depois outro fala, depois traz isso, depois traz aquilo, e vai, sabe? Até perder a razão da coisa. Então, é muito complicado. E quanto voltando lá das medidas protetivas, a mulher passa tudo o que ela assinou de procuração para o marido está suspenso. Tudo. Para ele não poder fazer nada. E vou explicar uma coisa. Quando teve a Lei Maria da Penha, aí se instituiu a vara especializada de violência contra a mulher. Existe uma vara especializada com esse nome, onde esta vara tem que fazer a parte criminal, a parte civil, que é de documentos, de sociedade, e a parte familiar, que é a dissolução do casamento, o reconhecimento e dissolução da união estável, a guarda dos filhos e os alimentos e visitas. Maravilha! Só que só existe uma vara no Fórum Criminal, ali no Pacaembu, que tem isso tudo. Todas as outras varas aqui em São Paulo, estou falando de São Paulo, as varas criminais passaram a chamar também vara de violência contra a mulher, especializada. E, no final, o juiz é especializado em crime. Então, acaba não se andando concomitantemente, sendo julgado tudo que é referente àquela vítima pelo mesmo juiz.
O objetivo era acelerar e não adiantou. Mas vamos ver se a gente fala. São duas varas diferentes para a mesma vítima. Deveria ser uma vara só. Entendi. A vara especializada em violência contra a mulher, que aí ia englobar tudo, né? Todos os processos. Hoje, infelizmente, apesar de ter a vara especializada na vara criminal, lá só vai lidar com o crime. Aí a outra vara vai lidar, civil, com a parte de se for um sócio, se não for um sócio, e na outra vara da família que vai lidar com a parte se era casado, fazer o divórcio, reconhecimento de solução de união estável, separação de bens, entendeu? Como vão ficar as crianças, obviamente na guarda da mãe, que tipo de guarda, pensão, direito de visita, se vai ter direito de visita, entendeu? Entendi. É uma estrutura que seria maravilhosa se fosse praticada, seguido a lei. Mas, como sempre, não se tem material humano. Isso daí que eu ia falar. A falta na verdade, é mais do poder público ou literalmente de profissionais de formação de juízes, de profissionais de carreira. O que precisa? O Estado... respeitar a lei. Não, mas que eu diga assim, para ter essas parte André, nós, cidadãos, temos que respeitar a lei. Entendeu? Tem lei. Correto. Mas por que não tem vara especializada em violência contra a mulher? Porque o Estado não respeita. Simples. Não tem material humano. Faz concurso. Tem tanto desemprego aí, gente. E tantos profissionais, tanta gente formada, né? Que a gente vê bastante. Todo ano se forma um se ponto. Forma. Mas com que qualidade? Aí é outra questão. Vamos para a Lei Maria da Penha, vamos para a Lei Maria da Carolina Dickmann, que é o seguinte. Só para vocês entenderem que depois da Lei Maria da Penha, que foi em 2006, houve um burburinho, a conscientização. Uma vez, eu acho que eu já até falei isso para o André ou para você, Regina, naqueles papinhos nossos, que o que me deixa feliz, e me deixava muito feliz, era ver as funcionárias da gente chegar comentando que no ônibus falaram aquilo, ela fez aquilo, mas tem aquilo na Lei Maria da Penha. Ótimo! Isso se chama conscientização de sociedade. E não é só quem é formado, a lei é para todo mundo. Entendeu? Aí aconteceu que uma mulher famosa chamada Carolina Dickmann mandou arrumar o celular dela, que naquela época ainda se arrumava celular, né? Hoje todo mundo joga fora. E ela esqueceu que tinha umas fotos íntimas dela. E o que o cara fez? Ele falou que ia... Né? Ele vazou essas fotos, sem ordem dela. E ela ficou... É crime. Ele é um profissional. Tá. Cada um na sua área. Mas, por exemplo, meu cliente vem me procurar. Ele lá me conta uma porção de coisas. Eu vou contar para os outros o que ele falou? Posso. Nem o padre pode falar que o assassino confessou. Né? Aí, por conta dela ser... E muito bem, eu agradeço essas mulheres que têm coragem, mesmo por serem famosas, fazerem isso. Então, no dia 2 de abril de 2013, acrescentaram um artigo 140,
154A e 154B, e ainda alterou os parágrafos do artigo 266 e o parágrafo único do artigo 298 do Código Penal do Brasil, com o objetivo de garantir a inviolabilidade do dispositivo informativo alheio. Se eu estou dando meu computador para você arrumar, você não pode divulgar o que tem lá dentro, senão você vai responder pela lei Carolina Dickmann. Olha, para vocês verem quanta coisa surgiu. Sim. A Lei Joana Maranhão, o número dela é 12650, de 2012, ela estabeleceu um prazo de prescrição, olha que importante, de abuso sexual de crianças e adolescentes, a partir da vítima fazer 18 anos, que aí ela pode ir lá denunciar. Ela já responde, né? Como que é o nome da lei? Lei Joana Maranhão. Joana Maranhão. Porque muitas das vezes a mãe sabe e não deixa contar. Porque às vezes quem abusou dela ou é o marido ou é o marido da mãe, não o pai da menina. E tem assim, um parênteses rápido, fazendo uma palestra em Araçatuba, estavam diretoras de escola, várias coisas, e a gente contando a respeito, elas vieram contar para nós que tinha uma criança que eles estavam percebendo que tinha alguma coisa errada. Tinha sinais, né? E elas já estão preparadas para isso. Chamou a menina, conversou, contou que o padrasto estava abusando dela e a mãe não tomava providência. A mãe foi chamada para a escola. Cadê a menina no dia seguinte? Eles mudaram de cidade. Mudaram de cidade. Meu pai. Por isso que, a partir dos 18, a vítima fez 18 anos, a coisa pode ter acontecido com ela lá com 5 anos de idade. Ela pode ir lá denunciar. Lei Joana Maranhão. Já falei da Casa da Mulher Brasileira para vocês. Fala. Eu tenho uma dúvida. Fala. Eu sou formada como pedagoga, como professora. Se eu vejo alguns sinais, passo para a minha coordenadora na escola, passo para a direção, nos reunimos e aí chamamos a mãe. A mãe foi embora da cidade ou mudou a criança de escola. E nós sabemos aonde ela está. Nós, como escola, podemos denunciar ou não? É só a mãe? Vai conversar com o Ministério Público. Tá. A melhor coisa que você faz. Não vá para a delegacia. O Ministério Público, ele está lá para defender a sociedade. Certo? O Estado. Né? Então, nesses casos, veja bem. Então, eu aconselho para não... Vai lá, leva o endereço, tudo, vai tudo mastigadinho, né? Leva todas as possíveis, como vocês perceberam, né? Conversa com o Ministério Público. Porque ele pode fazer denúncia. Entendi. Principalmente, e Ministério, se tiver Ministério Público da parte de infanto-juvenil, melhor ainda. Se no teu fórum tiver isso, melhor ainda. Tá? Mesmo que já tenha comunicado, por exemplo... Comunicou para a mãe mudou de casa. A direção, a mãe? Não, além da direção, lá para... para o Conselho Tutelar? Conselho. Mesmo que tenha comunicado ao Conselho... E o Conselho Tutelar não fez nada? Não, mesmo é uma hipótese, né?
Se o Conselho Tutelar não fez nada, vá para o Ministério Público Infanto-Juvenil, que tem. Agora, se não tiver um promotor naquele fórum, é um promotor. Pede, vai lá, conversa com ele ou com ela, vão te ouvir, vão te orientar. Tá? Entendi. Não vá para a delegacia, que é bobagem. Eu acredito que muitos professores devam passar por essa situação, né? Muitas escolas devem passar por essa situação e, às vezes, os pais ou a mãe foge, né? Tira a criança e as professoras não sabem como reagir, né? A direção. Mas também tem, hoje em dia, todo mundo mata, né? Tem que tomar cuidado com isso. Sim. Antes da fala aqui, doutora, quero ler um comentário e também dizer, antes de eu ler esse comentário, quero dizer que para as pessoas que a gente já está na parte final, tá certo? A gente agradece até agora a audiência de vocês, a paciência também de poder aprender através dessas histórias, desse contexto histórico que muitas pessoas lá atrás lutaram e, graças a algumas circunstâncias, muitas delas não positivas, nós usufruímos hoje de leis que dão a seguridade de termos o amparo para as famílias, especialmente as mulheres. Então, se caso você tenha alguma pergunta, por gentileza, fique à vontade. Se não, de repente você tem, mas quer fazer alguma pergunta, já nós vamos deixar o contato da doutora para mais esclarecimento também dessa interação, desse bate-papo, dessa palestra que a doutora Marli Parada fez para nós hoje, que está sendo bastante esclarecedor. E é um assunto que nem você mesmo falou, doutora, é um assunto ácido, mas nós achamos pertinente de poder trazer. Necessário. Para que as pessoas possam entender, tá certo, os recursos. E na semana que vem, vai ser semana que vem, né, Regina? Sim. A doutora Andréia, né? Exato. Vai falar sobre qual tema? Ela vai falar sobre o abuso sexual infantil, mas como a mãe, os pais ensinar os filhos a não serem abusados. Exatamente. Ela que é psicóloga, a doutora Marli Parada, a doutora Andréia, ela vai falar desse tema também, que mais uma vez é um tema importante. Então, hoje nós entramos com a parte jurídica e semana que vem nós vamos entrar na parte do amparo psicológico e também as defesas que um lar precisa ter na sua casa, nesse amparo, nesse contexto total. Eu quero fazer um comentário aqui, ler um comentário aqui. Somos abusadas, não digo fisicamente, mas discriminadas quando não temos o marido, companheiro. Como vivi muito tempo sozinha criando os meus filhos, sofri muito isso. É o relato de uma mãe, a Claire Cunha, que relatou isso e está nos acompanhando aqui. A gente agradece o seu comentário, de também poder abrir isso aqui para nós aqui ao vivo no podcast, Claire. E doutora, é um abuso, no caso dela, né? Ou seja, ela sofreu por anos e anos essa discriminação, né? Que afetou ela emocionalmente, doutor. E aí? E aí é o seguinte, mais um reflexo da sociedade machista. Eu não sou diferente da Claire, não. Eu me separei com 28 anos, com um filho de 13 e outro de 4. E criei-os absolutamente sozinha. Discriminação houveram. Até hoje, aqui na porta da minha casa, às vezes param na frente da minha garagem, eu fico brava, tem um baita de uma placa lá, proibido estacionar, e se eu fosse, quando é meu filho que sai, eles ficam pianinho. Aí, quando sai, é a velha louca. Mas eu não paro de falar. E, Claire, olha, todos os homens que tentaram me fazer eu ficar quieta, aí que eu falei mais e aí que eu berrei mais.
E eu não estou à toa aqui brigando. É verdade. Eu morei num condomínio que tudo eram os meus filhos. Tudo eram meus filhos. E um deles era policial, ele vinha todo lá. Eu virei para ele e falei: é o seguinte, amigo, você prende, eu solto. Então, baixa a bola. E não se meta mais com meus filhos. Eu tenho 1,5 m, gente. Além de ser mulher, eu tenho 1,5 m. E não vou dizer que eu não senti e não sinto essa... Hoje não sinto mais, porque eu nem estou aí, sabe, gente? Mas era mais nova e também tinha que me impor, né? Sim. Mas eu não sei. Não vou dizer que meu pai era bonzinho no sentido de... Meu irmão mais velho, como eu já falei, era mais bravo que meu pai. Mas eu acho que eu já não nasci muito certa, entendeu? Vocês terem uma ideia, eu conto para todo mundo uma coisa. Eu me casei em 1974, onde a mulher era obrigada a ficar também ter o nome do marido. E no cartório, o cartório onde correram os meus proclamas, era tudo amigo da família, eu falei: esquece de pôr o sobrenome do meu marido. E eu estava casando por amor, gente. Certo? Meu sogro, no dia do casamento, porque o casamento foi na casa do meu irmão, o civil, ele veio assim: Tata, você não gosta de mim? Eu falei: por quê? Eu gosto tanto do senhor, mas você não quer ter meu nome? Eu falei: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu sou Marli Parada. Esse negócio de propriedade dos Pereira, eu não sou, não. 74, eu tinha 21 anos. Doutora, olha, aqui já foi um pouquinho diferente. Aqui existe a igualdade. Eu peguei o dele, mas ele pegou todos os meus. Foi. Mas agora, com a lei do divórcio, que foi em 76, aí quem casa adquire ou não o nome do marido, e o marido também pode adquirir o nome da mulher. O que isso significa? Por que a gente tinha... Olha o paternalismo lá. Por que tinha que adquirir o nome do marido? Porque você passava a ser propriedade daquela família. Não na minha época, né? Porque já era um hábito, né? Sim, história do peixe, né? Sim. Mas eu, com 21 anos, não queria ter o sobrenome do meu marido. Eu não estava casando por amor, estava, mas sempre achei um absurdo. Tanto é que a hora que eu me separei, a primeira coisa que eu fiz, tira esse nome. Mas o objetivo, né? Para que eu sou? E era obrigado, gente, pelo amor de Deus. Tá vendo, gente? Sim. Foi em 76 que isso aconteceu. Sim. Agora, ela está falando assim: isso, Claire, a sociedade é machista, mas nós temos que mudar isso, Claire. Nós estamos mudando. Nós estamos mudando tanto que hoje eu, uma mulher, estou podendo fazer um podcast com o povo aí na Inglaterra, como eu já pude fazer palestras ensinando advogado a aplicar a Lei Maria da Penha, onde teve um advogado que virou para mim e falou assim: eu não vim aqui para escutar a mulher falar mal do homem. Eu falei: então sai, porque eu vou continuar contando o que os homens aprontaram conosco. Tá certo. Sim. E o que tem que ser mudado. E o importante é ter noção, sabe? E saber onde procurar e outra. A gente tem que se fortalecer. E vou dizer mais: criei 2 filhos, homens. E você acha que a sociedade, Claire, não impõe para eles um machizinho? Lógico que impõe. Eu tenho um filho antigamente, agora não, que estava casado. Fechava ele no trânsito e ele ia lá atrás, que nem um doido. Isso é machismo, mulher não faz isso. Não, mulher não faz. São atos, né, reflexos que existem, né? E, assim, um ponto para nós fecharmos aqui, eu queria ouvir da senhora. Para mim, destacou 3 coisas antes da fala da senhora, doutora Marli Parada.
Para mim, 3 coisas me destacou sobre atos de violência que acontecem no lar, que são aqueles 3 pontos, que é Droga, drogas, alcoolismo alcoolismo e e aí ciúmes. os ciúmes, né? Então são o fato os crimes acontecem, não acontece fora, mas sim dentro de casa. Então isso para mim O lugar mais perigoso para a mulher mais ficar é dentro de Dentro de casa. dentro de casa. casa. Então, isso daí para mim me resume, né, o que eu aprendi. Então, a Sharon mais uma vez me ajuda a fortalecer essa nossa pauta sobre família, de poder influenciar a cultura familiar, o ambiente familiar de uma forma positiva, de uma forma construtiva, de uma forma de um ambiente mais agradável possível na educação dos filhos, na própria autorreflexão das nossas emoções, do autocontrole. Então, o nosso trabalho aqui do Papo Família Podcast é justamente esse, turma, é de poder fortalecer os nossos talentos, as nossas habilidades e trabalhar as nossas fraquezas, as nossas circunstâncias ruins para que não se aflora, porque as questões, a questão, tudo se envolve em emoção, que a gente percebe. A pessoa se droga por quê? Por questões emocionais. A pessoa entra nas drogas, que eu digo, além da droga de bebida, também o alcoolismo, né? Então, de ambas as drogas, ou lícito ou ilícita, por questões, o princípio delas parte de orientação emocional. E aí entra a questão dos ciúmes também, que é uma questão emocional também, do não controle. Insegurança. Exatamente. Ciúmes nada mais é que insegurança de não acreditar na sua capacidade, que tem uma coisa, o medo de ficar sozinho. Gente, ficar sozinho também é tão bom. E a gente precisa aprender. Agora, doutora, para a gente poder encerrar o nosso bate-papo de hoje, qual que é a mensagem especial que a senhora deixa para os a nossa audiência aqui que nos está assistindo e que vai nos assistir posteriormente? Qual que é a mensagem toda especial para os pais e mães, maridos, filhos e filhas que estão nos assistindo aqui agora? E mulheres, que é o mês agora especial das mulheres. Vocês, mulheres, qual que é a mensagem especial? Mas nós temos o ano inteiro. O ano inteiro é nosso ano. Exatamente. Não é? Olha, agora, a minha mensagem maior é o seguinte: onde existe respeito, não existe violência. Porque, às vezes, mesmo existindo amor, existe violência. Se você respeitar o outro em qualquer circunstância, o outro está bravinho, deixa eu falar. Depois que ficou calmo, fala, vamos conversar. Isso é respeito. Porque nós todos temos nosso dia azedo, vamos dizer assim. Agora, foram viver junto por quê? Porque se amam. O pai e o filho, a mãe e o filho, a mãe e a filha estão morando na mesma casa. Ou um depende do outro, certo? Mas tira a dependência, porque tem amor. Mas se não tiver respeito, não se consegue uma sociedade decente. E o respeito vem de todas as esferas. E tem um detalhe que é o seguinte: nós, mulheres, Regina, temos que entender o problema atávico dos homens, como o nosso também vocês têm que entender. Porque, vou voltar a dizer, quando um homem encontra uma mulher que peita ele, não é peitar, fala no mesmo nível, eles não gostam. Eles não gostam. E você vira louca. Eu fui louca várias vezes. E não me arrependo. Vou continuar sendo, entendeu? Porque você
tem essa parte, tem que respeitar. E outra, volto a dizer, você estudando o cérebro como você estuda, passe que o cérebro é igual de tanto do homem como da mulher. Então, a inteligência está lá, igual a todo Exatamente. mundo. E nós não podemos ser subjugadas. Perfeito. Acabou. Agradeço Exatamente. demais ao convite. Estou à disposição de todos. Pode, se você quiser, pode passar meu e-mail para eles mandarem perguntas. Muito bem. Espero um dia poder abraçar vocês dois aqui de verdade, tá bom? Nós também. A Regina, qual que é o e-mail, Regina? O e-mail da doutora Marli Parada é marli.parada@uol.com.br. Repetindo aí de novo. E-mail marli.parada@uol.com.br. Se caso você não conseguiu, vai estar na descrição do vídeo. Então, toda pergunta a respeito desse papo de hoje, tá certo? Se você tem alguma dúvida, quer algum esclarecimento, quer alguma informação, a doutora Marli Parada colocou à disposição o seu e-mail para poder tirar todas as suas dúvidas sobre esse tema tão importante, um tema ácido, mas importante, necessário para o cuidado, para o seu cuidado, mulher, para a prevenção e também, se caso você tenha necessidade de utilizar os seus direitos, então, para a sua proteção. Busca esse conhecimento, busca esse especialista que é a doutora Marli Parada. Doutora, muito obrigado da sua presença aqui conosco. Do seu conhecimento. Passou para nós aqui muito rápido essas mais de 1h30, já quase 2 horas já de programação. E eu quero dizer que o Papo Família Podcast está aberto, tá certo, para as futuras entrevistas, que eu acho que são temas que, de repente, ficou algumas informações, algum outro tópico que a gente pode tocar, que algumas coisas têm acontecido, e a gente pode estar trazendo as senhoras nas possibilidades da sua agenda, e para nós vai ser uma alegria novamente tê-la aqui conosco. E para nossa disposição. Obrigado. E para nós, assim, a senhora praticamente é nossa... aqui do Papo Família Podcast, a senhora é a nossa advogada, tá certo? Do Papo Família Podcast aqui, e vai nos ajudar juridicamente as famílias, ajudar as famílias na orientação aqui, dando essas orientações aqui. E para você que tem nos assistido, muito obrigado pela sua audiência. Então, quando que nós teremos, então, com a doutora Andréa, psicóloga? Quarta-feira, dia 13. Dia 13 é quarta-feira. Então, double check aí. Na semana que vem. Exatamente. Isso, toda semana nós temos aqui, doutora Marli Parada, um ao vivo com o nosso convidado, que a pessoa é especialista em alguma área, que fala sobre família. Então, nós teremos, então, na quarta-feira, dia 13 de março, doutora Andréa Medeiros. Ela vai falar de um tema muito importante, vai falar sobre a questão do abuso infantil. Então, para você que quer saber sobre as questões de estratégia psicológica, tanto na prevenção como também no processo de tratamento, então, não perca quarta-feira que vem. Então, a todos vocês, doutora, pode falar. Tem uma pergunta. Como eu faço para entrar e assistir o podcast da Andréa? Dia 13. Eu envio o link para a senhora, pode deixar. Não, tá bom, obrigada. Então, a mesma pergunta, se você fez aqui agora, se você não é inscrito, então se inscreva no canal, aí aperta o sininho. Quando você aperta o sininho, se caso a Regina ou eu não conseguir mandar para vocês, quando você aperta o sininho, chega para vocês automaticamente essa informação que nós estamos no ar ao vivo. Tá chega certo? A notificação que nós estamos. Exatamente, chega a notificação. Então, é só você se inscrever, clicar no sininho, tá certo? A burrinha aqui, mais uma pergunta. Eu me inscrevo como que eu me inscrevo? Você vai... Calma aí. Vamos lá. A Regina vai mostrar aqui para vocês.
E é interessante essa pergunta, porque muitas pessoas Não que sabem. não sabem, de repente assiste porque algum amigo enviou um link e não sabe essa Exatamente. informação. E aí a Regina vai mostrar aqui o passo a passo aqui. Vamos... Quando o meu é do canal, como é? Deixa eu só mudar aqui. Vamos colocar aqui. Tá assistindo aqui, Entra ó, no Regina. YouTube. Entra no Isso. YouTube, A Regina certo? vai mostrar aqui. Isso. Você vai lá no YouTube, ó. E aqui embaixo na página tá escrito inscrição. O meu tá já inscrito, porque Não, eu mas tô eu inscrita no entrei canal. papo de família, né? Papo Família. Papo Família .podcast. podcast. Olha aí, ó. Isso. Senão, aí como que eu vou saber? Aí lá embaixo eu entro aí, acho vocês e me. Isso, eu vou sair daqui, eu vou desinscrever aqui só para vocês. Você sem querer apertou. Isso. Que eu acho interessante ensinar isso, porque não é todo mundo que sabe, né? Isso. Sim. Cancela a inscrição. Aqui, ó, o meu já não tá mais inscrito. Então vai aparecer assim. Você vai clicar lá no papofamilia.podcast. Tem que aparecer essa lua, tá? Essa lua, essa estrela e o símbolo do Papo Família Podcast. E aí aqui embaixo vai estar escrito inscreva-se. Aí você clica nesse inscreva-se. Tá. E aí você já vai estar inscrito. Aí, e aí inscrever, você clica no sininho. Aí tem o sininho, ó. Ah, tá. Nesse sininho, aí você clica no sininho que vai receber todas as notificações lá. Todas. E a gente pode ver os podcasts anteriores? Pode. Pode. São todos lá salvos. Nós estamos com... Esse aqui é o nosso 28º ou 9º? 29º. Veja aí para nós. Já temos... 29º. 20º. A senhora é nossa 29ª entrevistada. Olha como vocês estão, hein? E detalhe, doutora Marli, nós começamos o canal de forma orgânica, tá? Então, ele está de forma orgânica. Está de forma orgânica ainda, então todos os equipamentos que nós compramos aqui profissionais, tanto a mesa como os microfones, o estúdio aqui, nós compramos por aquisições próprias, um investimento que nós fizemos alto, para trazer uma qualidade para o nosso entrevistado e também especialmente para a nossa audiência. Se caso você que nos assiste quer contribuir de alguma forma, nós também vamos deixar o Pix, tá certo? Para qualquer contribuição que você desejar fazer, a gente converte para poder fazer as aquisições. A gente agradece que já teve algumas pessoas que já contribuíram e nós compramos algumas coisas aqui para poder decorar o cenário. Mas o nosso alvo principal, doutora Marli, o próximo na verdade, o principal, primeiramente, ainda tem que chegar a 1.000 inscritos para sairmos do formato de celular, que aí vamos deixar uma qualidade melhor, porque o YouTube permite só a partir de 1.000 inscritos. E outra questão nós vamos comprar uma câmera e também a parte do software para poder a gente estar mais profissional. Mas enquanto isso, estamos fazendo assim com o celular. Nesse formato, a gente agradece a paciência, e era para nós estarmos, doutora, só para finalizar o nosso podcast já, era para a gente ser feito apenas no Instagram, porém a gente gravou e o Instagram não aceitou um conteúdo acima de 30 minutos, e o nosso primeiro convidado, nós falamos 45 minutos, e aí nós tivemos que... E já tinha feito já uma programação, já tinha feito já propaganda, muitas pessoas estavam esperando, e aí nós tivemos que migrar para o YouTube, e assim nós começamos dia 24 de agosto de 2023, o primeiro Papo Família Podcast. Falamos que foi no mês dos pais, né? Mês de agosto, e já chegamos agora no 29 programações aqui ao vivo. Então a gente agradece, doutora Marli, pela sua presença, e a primeira advogada a trazer um assunto tão importante para as famílias. Então, a gente já tem a senhora como a nossa advogada aqui do Papo Família, que vai nos trazer orientações para as famílias que nos assistem. Com prazer. Então,
Então, a gente vai, numa próxima oportunidade, vamos ver um assunto bastante importante e pertinente no meio jurídico, a gente vê da forma. Então, se de repente você que nos assiste aqui tiver alguma sugestão, deixe o comentário aqui nesse vídeo, que nós vamos consultar, e aí nós vamos repassar para a doutora Marli Parada o que nós podemos fazer para poder responder algumas questões, ou de repente, se você já tiver, como já tem um contato dela, pode fazer diretamente para ela, que ela vai nos trazer, vai entrar em contato conosco, de repente a gente faz um podcast mediante as suas dúvidas que você tem. Tá certo? Ótimo. Gente, viva as mulheres! Viva as mulheres! Viva as mulheres! Doutora Marli, muito obrigado, fica com Deus. Doutora. Pessoal, audiência, fica com Deus também. Obrigada. Deus abençoa. Parabéns, doutora Marli, pelo, né, não somente por esse mês, né? Aqui na Inglaterra, dia 10, comemora o Dia das Mães, dia 8, Dia Internacional das Mulheres, mas todo dia é dia de vocês, tá certo? Dia das Mulheres. Mas obrigado a gente também deixa um pouquinho para vocês. A gente gosta de vocês muito, viu? Obrigado, Claire, que nos acompanhou até agora aí, e todos que estão nos acompanhando, muito obrigado aí. E se inscreva, faz igual a doutora Marli. Tem dúvida, pergunta. Então, acompanhe o tutorial que foi feito aí, se inscreva, curta, compartilhe e comenta, tá certo? Que isso nos ajuda a chegar a novas pessoas. Ó, um beijo Tchau, pra vocês. gente. Tudo de bom. Espero ter correspondido à expectativa. E muito! Para todo mundo. Beijo! Beijo. Tchau, tchau. Tchau.